Salmo de número 46. Salmo de número 46. Salmo do número 46. Assim nos diz a palavra do Senhor. Ao mestre de canto dos filhos de Corá, em voz de soprano, cântico. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra, até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vamos ler esse último versículo juntos? O versículo 11. Vamos lá? O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Irmãos, eu não tenho como iniciar nessa manhã a mensagem da palavra de Deus sem fazer uma afirmação muito importante para nós. Não existe um povo mais forte, mais poderoso sobre a face da terra do que o povo de Deus. O povo de Deus é um povo que tem mostrado na história da humanidade de que gerações passaram, reinos passaram, homens passaram, autoridades passaram, mas a igreja permanece de pé. A igreja segue avançando, a igreja segue firme, lutando pela causa do Evangelho, e não existe instituição mais poderosa, não existe povo mais poderoso sobre a face da terra do que o povo de Deus. Não porque o povo de Deus tivesse mais recursos, não porque o povo de Deus tivesse mais número de pessoas, não porque nós tivéssemos mais intelectuais ou pessoas influentes que estivessem e que fossem parte do povo de Deus. Mas nós sempre fomos um povo forte, nós sempre fomos um povo fortalecido, porque Deus tem sustentado o seu povo. Porque Deus tem sustentado a nossa igreja. Porque Deus tem sustentado a sua igreja. E nós cantamos aqui, nós vimos a cantata, as crianças falando acerca da época da reforma. E eu não tenho como nessa manhã não reportar esse texto bíblico que nós lemos, realmente a mensagem da reforma. Porque a mensagem da reforma, muitos homens, e na história da igreja protestante, a igreja tentou de alguma maneira resumir a doutrina, aqueles pontos pelos quais a igreja se estava desviando e se afastando. E um dos pontos principais que nós chamamos dos 4 solas, eu não sei se alguns de vocês aqui já estudaram a história da igreja e conhecem, mas esses 4 solas, os quais nós dizemos, né? Só a graça, só a fé, só Cristo e o quê? Só a Deus toda a glória. E o que é que isso significa? Isso é uma resposta, esses 4 solas, é uma resposta que naquela época foi dada a seguinte pergunta: de que maneira o homem pode ser justificado diante de Deus?
De que maneira eu e você podemos ser declarados justos ou justificados perante Deus? Quando eu e você estivermos no dia do juízo final, estivermos diante da presença de Deus, o que é que eu e você vamos poder responder ao Senhor? De que nós precisamos ser justificados, que nós podemos entrar na presença de Deus salvos. Qual é a resposta? Então os reformadores responderam isso. Depois, um período depois da reforma, eles disseram: primeiramente, somente pela graça. É somente pela graça de Deus que nós podemos ser justificados diante dele. Ou seja, não é algo que vem de nós, é um dom que vem de Deus. Isso é graça, é um favor imerecido. Mas eu preciso crer nisso. Então eu preciso da fé. É somente pela fé, somente por a minha resposta, por a minha confissão de que eu creio nessa mensagem de graça. Mas creio em quê? Em somente Cristo. Porque só Cristo, só o sacrifício de Cristo, só a obra de Cristo é capaz de me justificar diante de Deus. E em último lugar, só Deus, tudo, só Deus merece toda a honra e toda a glória. E a Escritura é a base pela qual está a fé reformada, fundamentada. A Escritura é só a palavra de Deus que pode nos assegurar toda essa verdade em qual nós estamos falando. Onde estão essas verdades? Essas verdades estão na palavra de Deus. Mas nunca foi fácil para o povo de Deus. Em muitos momentos nós somos minoritários. Em muitos momentos nós somos perseguidos. Em muitos momentos nós fomos discriminados. Em muitos momentos nós fomos considerados como a escória. Mas esse texto que nós lemos nessa manhã foi inspiração. E é por isso que eu o li. E eu gostaria que ele fosse inspiração para nós. Eu gostaria que ele fosse ânimo para nós nessa manhã. Que talvez estamos aqui, estamos angustiados, estamos preocupados, estamos passando por problemas, estamos lutando nessa vida, diante de tantas circunstâncias. Mas esse texto nos fala da fortaleza do povo de Deus. E qual é a fortaleza do povo de Deus? Segundo o salmista nos coloca aqui. Esse texto, em primeiro lugar, nos mostra que a fortaleza do povo de Deus é o próprio Deus Todo-Poderoso. A base da nossa fé, a base de tudo aquilo que nós cremos, não está na nossa capacidade. A base de tudo aquilo que nós cremos não está no currículo que nós temos, não está nos recursos que nós temos, não está no título ou dependendo da família a qual nós nascemos. Mas a base do povo de Deus está na força do próprio Deus. Observe o que diz o versículo de número 1 a 3. Diz: Deus é o nosso quê? Refúgio e fortaleza. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o socorro bem presente. Onde? Nas tribulações. Então essa afirmação é uma afirmação fundamental que o salmista inicia dizendo: Deus é o nosso refúgio. Ou seja, é nele que nós nos escondemos. É nele que nós nos abrigamos. Ele é o nosso escudo. Ele é aquele que nos protege. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Não há rei, não há presidente, não há autoridade que possa ser comparada ao nosso Deus. Não há criatura debaixo da terra. Não há nada que nós possamos comparar a Deus. Porque Gênesis 1, versículo 1 inicia dizendo o seguinte: no princípio, o quê? A terra estava sem forma e o quê? Vazia. Deus criou todas as coisas. Todas as coisas foram criadas a partir dele. Portanto, ele é o Senhor. Ele é o nosso socorro bem presente nas tribulações. E esse salmo aqui foi o salmo inspiração exatamente para Lutero. No momento em que Lutero estava diante das autoridades eclesiásticas da igreja daquela época, e Lutero, depois dele fixar as 95 teses,
em frente a uma pequena capela na cidade de Wittenberg. Naquela época, Wittenberg não era uma grande cidade. Wittenberg era um povoado de somente, aproximadamente 500 pessoas. Naquela época, Wittenberg era uma pequena cidade no interior da Alemanha. E aquele monge agostiniano, Lutero chega e fixa 95 teses pelas quais ele crê que o homem é salvo somente pela fé em Cristo Jesus. Ele vai explicar isso. E depois desse movimento que se iniciou de uma forma muito simples, muito pequeno, foi um movimento que ganhou toda a Europa. E aquele homem foi considerado um grande herege e foi pressionado pela igreja. Mas diz os historiadores que Lutero, ao momento de ser entrevistado pelas autoridades, ele está numa espécie de arena, e ali estão todo o clérigo da igreja. E alguns dias antes de Lutero ir para aquela reunião, ele lê esse salmo. E nesse salmo, ele estando preocupado e temeroso de que poderia perder sua própria vida, ele lê o salmo de número 46. E esse salmo de número 46 é a inspiração para que Lutero possa estar diante daqueles homens e poder responder e dar o testemunho e a favor de sua própria consciência de que estava cativa a palavra de Deus. Portanto, aquele homem naquele caminho, juntamente com seus amigos, pedia aos seus amigos que lessem o Salmo 46. E nesse Salmo 46, ele tem inspiração de formar o hino que nós cantamos há pouco tempo aqui. Castelo forte é o nosso Deus. Não sei quantos de vocês já ouviram falar na história da igreja num homem chamado John Wesley. Foi um grande homem de Deus. Dos homens que influenciou no avivamento da Inglaterra, e ele chegou aqui por essas regiões também, da região da New England, e John Wesley, nos seus últimos momentos de vida, ele viveu até os 87 anos de vida, e nos seus 87 anos de vida, já ali nos últimos suspiros da sua morte, para chegar à sua morte, ele lê esse Salmo 46. Ele pede para que esse Salmo 46 fosse lido. E ele coloca os seus olhos no versículo do número 11, que é o mesmo versículo do número 1, que diz: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E depois de ouvir essas últimas palavras, John Wesley diz o seguinte: o bom de tudo isso é que Deus está conosco. E depois daquele momento, ele expira e morre. A minha pergunta para você nessa manhã: quem é Deus para você? Quem é Deus para você? O Deus que a Bíblia nos mostra é um Deus soberano, é um Deus todo-poderoso. Não há nenhuma circunstância quase não está no controle dele. Mas em segundo lugar, nesse texto aqui, a fortaleza do povo de Deus é que Deus é todo-poderoso. Mas o texto nos mostra aqui também, o versículo de número 4 em diante, vai dizer que Deus está presente com o seu povo em todas as circunstâncias. Observa o texto: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam as nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Um dos pontos muito interessantes desse texto bíblico aqui é que, eu não sei quantos de vocês já estudaram geografia, já estiveram em Jerusalém, mas Jerusalém é uma das poucas cidades no mundo, de grandes cidades do mundo, onde não está amparada por um rio. Jerusalém é considerada uma cidade santa, mas aquela cidade não era banhada por um rio. E o texto aqui está dizendo que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O que é que isso significa? Eu não sei quanto, e nesse texto aqui ele foi formado, foi escrito exatamente na época em que o povo de Deus estava sendo ameaçado pelos assírios.
E havia um rei naquela época, assírio, que era Senaqueribe. E Senaqueribe estava ameaçando o povo de Deus, estava ameaçando invadir Jerusalém. E naquela época, a forma de você invadir, dominar um povo, era você rodeava aquela cidade que estava fortificada por um grande muro, que impedia com que os inimigos entrassem. O que era que os inimigos faziam? Eles ficavam ao redor da cidade e marchavam, e ficavam por dias e por meses, ali naquela cidade, esperando que aquelas pessoas que estavam dentro daquela cidade fortificada não tivessem comida, não tivessem bebida, e não tendo o que comer e o que beber, eles eram obrigados, estando já fracos, a ir para a guerra. E naquele momento, era o momento em que o inimigo atacava e destruía toda a cidade. E diz as informações extras bíblicas da história daquela época, que os assírios eram cruéis. Eles destruíam os reis, eles destruíam as famílias, eles destruíam as crianças. E ali está o povo de Deus, ameaçado. Mas a Bíblia está dizendo que Deus está presente. Olha só, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está o quê? No meio dela. Não será abalada. Quem está correndo risco de vida aqui? O rei Senaqueribe com seu exército fora de Jerusalém? Ou o povo de Deus que está com a presença de Deus ali dentro daquela cidade de Jerusalém? Sabe o que faz o rei Ezequias? Começa a cavar poço. E eles encontram um poço, encontram água de tal maneira que ali é que forma o tanque de Siloé. E o tanque de Siloé se transforma num rio. E uma espécie de rio ali no meio daquela cidade, onde não passava um rio. E eu me imagino as crianças brincando. Eu me imagino as crianças tomando banho numa cidade onde nunca tiveram um rio. E ali estava, cavaram o poço e fizeram o tanque de Siloé. E ali estava a presença de Deus, sustentando e suprindo nas necessidades. O que é que isso significa, irmãos? Que não há um problema, não há uma circunstância, não há um inimigo que possa destruir o povo de Deus quando nós estamos com o nosso Deus. Quando nós nos apegamos ao nosso Deus, quando nós estamos na presença de Deus, quando nós buscamos o nosso refúgio no Senhor, o Senhor está conosco. É por isso que Paulo diz: tudo posso, o quê? Naquele que me fortalece. Mas esse texto aqui nos mostra, em último lugar, que a fortaleza do povo de Deus, primeiramente, é que Deus é o Deus Todo-Poderoso. Em segundo lugar, é que a presença de Deus nos acompanha em todas as circunstâncias. Mas em terceiro lugar, esse texto nos mostra também, olha o que diz o versículo de número 8. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Agora observa o versículo número 10. Aquietai-vos e sabei que o quê? Que eu sou Deus. Aqui, há 3 conjugações desse verbo aqui. O versículo 1 diz que Deus é. O versículo de número 4 diz que Deus está. Né? Deus está. Mas o versículo de número 10 diz que eu sou. Essa expressão eu sou na Bíblia é uma expressão muito profunda. Porque como foi que surgiu essa expressão eu sou? Os israelitas, o povo de Deus, os judeus, eles não expressavam essa palavra. Yahvé. Essa expressão eu sou era uma expressão em que eles colocavam com uma caneta diferente. E eles buscaram uma outra palavra para expressar o significado do eu sou, que significa o Deus do pacto. Então eles não pronunciavam essa palavra de qualquer maneira.
Porque essa palavra representava a vitória que o povo de Deus teve quando saiu da escravidão do Egito, de 430 anos, escravo do Egito. E Deus levanta um homem chamado Moisés, que era gago, que não sabia falar direito. E ali estava Moisés. E Moisés vai no deserto e se prepara, e Deus aparece a ele. E Deus diz: Moisés, volta para o Egito e liberta o meu povo. E Moisés diz: como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou dizer para o povo? Então, Deus diz o seguinte: diz ao povo que o quê? Que o eu sou o enviou, meu amigo. Diz que o eu sou o enviou. Mas eu não sei como é que fazer. Mas Moisés falou. Aí Deus falou: o que é que você tem na sua mão? Eu tenho um cajado. Deus diz: pega esse cajado e vai. É com essa aí. E Deus coloca Arão, o seu irmão, para ficar do lado dele. E aquele Moisés, com um povinho, um grupo pequeno, comparado com o exército do Egito, consegue chegar, ir a caminho da terra prometida. Irmãos, esse texto nos mostra aqui, sabe o seguinte? Nos mostra que o povo de Deus é um povo forte. Sabe por quê? Porque Deus trabalha em favor do seu povo. Deus trabalha em favor do seu povo. Nós pensamos que vestimos porque nós ganhamos o dinheiro e trabalhamos para vestir. Nós pensamos que nós comemos, que nós temos uma casa, que nós sustentamos uma família, porque nós fizemos isso com o nosso próprio esforço. Mas o verdadeiro povo de Deus, aquele que crê na Escritura, ele crê que todas as coisas pertencem a Deus. E tudo o que você tem não é seu. O que você tem é porque Deus te deu. É porque Deus tem te abençoado. É porque Deus tem te sustentado. É porque Deus tem te livrado do mal. É porque o Senhor tem estado contigo e tem te guardado e tem te abençoado. E é isso que Deus está dizendo para o povo aqui. E essa mensagem se transforma em uma música, um cântico espiritual que diz: aquietai-vos e o quê? E sabei que sou Deus. Sabe quando essa profecia se cumpriu? Essa profecia se cumpriu, e eu queria que você abrisse a sua Bíblia, e eu vou terminar com esse texto bíblico. Você vai abrir a sua Bíblia em Isaías capítulo 37. E você vai ver onde esse texto se cumpriu. Isaías 37, eu vou ler do versículo de número 33 ao 35. Diz assim: pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flechas alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará. Mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor. Porque eu defenderei esta cidade para livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Olha o que é que Deus está dizendo nesse texto aqui. Deus está dizendo que os assírios não iriam entrar, e que eles não iriam acertar uma flecha, uma espada, e pelo caminho em que eles vieram, eles iriam voltar. Agora observe o versículo número 36 que está aí. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 100, e a 80, e a 5.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos eram quê? Cadáveres. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Irmãos, no mundo que nós estamos vivendo, nós precisamos entender o que é que significa aquietar.
Nós precisamos entender o que significa confiar. Nós precisamos entender o que significa descansar em Deus. Porque nós levantamos 5 horas da manhã e vamos dormir às 10, 11 da noite. Lutando para ganhar, para sustentar a nossa família, e nisso nós estamos pensando que estamos fazendo maravilhas. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Isso não necessariamente é errado. Mas se a tua confiança primeiramente não está no Senhor, se você não está descansando em Deus, se o teu trabalho, se o teu ativismo está distanciando você de Deus e desviando a tua família do Evangelho, da presença de Deus, tenha cuidado. Eu quero perguntar para você nessa manhã, qual é o teu inimigo? Quais são os teus desafios? Nenhum deles pode ser comparado com o Senhor. E o que Ele está dizendo para nós nessa manhã é o seguinte: descansa no Senhor. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É por isso que a palavra diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e o quê? E as demais coisas serão acrescentadas. Mas eu não posso terminar essa mensagem nessa manhã sem falar do principal trabalho que Deus fez por nós. Qual é o principal trabalho que Deus faz por nós? Ele nos alimentar, nos dar o sustento físico. É Ele nos dar uma família, nos dar roupa, nos dar casa, tudo que nós temos. Irmãos, o melhor trabalho que Deus fez por mim e por você foi que Ele morreu naquela cruz. Esse foi o principal trabalho que Deus fez por nós. No Novo Testamento, Jesus se identifica no Novo Testamento como o quê? O eu sou. Ele diz o seguinte: eu sou o quê? O caminho, a verdade e a vida. Eu sou o quê? Eu sou o pão da vida. Aquele que comer desse pão nunca mais terá o quê? Fome. Eu sou o quê? A água da vida. Jesus diz: aquele que crê em mim, do seu interior acontecerá o quê? Fluirão rios de água viva. Então o que é que você precisa nessa manhã? A única coisa que você precisa nessa manhã é aquietar o seu coração e confiar em Jesus. Porque a obra que Ele fez por nós é uma obra perfeita. A única coisa que você precisa é confiar nessa graça. Mas talvez muitos de nós que estamos aqui vivemos uma vida de desconfiança. Vivemos uma vida de incerteza. Vivemos uma vida sem paz. Vivemos uma vida sem confiança do que vai acontecer. Mas eu quero dizer para você, nessa manhã, que a vitória já foi determinada pelo Senhor Jesus Cristo. E aqueles que creem em Jesus, eles são o quê? Mais que vencedores. Portanto, irmãos, eu gostaria que nessa manhã nós confiássemos em Deus, que Deus é a nossa fortaleza. Por que que Ele é a nossa fortaleza? Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, não há outro Deus. Porque a presença dEle está conosco em todas as circunstâncias. E porque Ele trabalha em favor do seu povo. Amém? Vamos ter um momento de oração. Eu queria que você baixasse a sua cabeça. Eu estudando sobre fortaleza, sobre refúgio, eu vi um exemplo muito interessante de refúgio, que é o Banco Federal dos Estados Unidos, que está lá, não sei quantos de vocês já ouviram falar, o Fort Knox, que está ali no estado de Kentucky. Naquele banco tem mais de 170 bilhões de barras de ouro que estão ali protegidos
por uma fortaleza impenetrável. E eu pensando nisso, o banco mais forte, mais protegido, onde tem mais recursos sobre a face da terra. Mas ele se transforma muito pequenininho quando comparado à fortaleza do povo de Deus. Porque Deus é a nossa fortaleza. Deus é o nosso refúgio, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Confie em Deus. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado porque é o Senhor que nos sustenta. Obrigado porque é o Senhor que vai adiante de nós. Obrigado porque a nossa fé não está afirmada em nós mesmos, na nossa capacidade, na nossa força, nos nossos recursos. Mas quando faltam as forças, quando faltam os recursos, quando as circunstâncias são contrárias, quando as lutas vêm, quando nós nos sentimos em perigo, quando nós estamos angustiados, o Senhor é Deus. Obrigado a Deus porque o Senhor não nos abandona. Obrigado porque ainda que a nossa mãe ou os nossos pais nos abandonarem, a Tua palavra diz que o Senhor não nos abandona, mas que a Tua presença nos acompanha dia e noite. Eu quero pedir isso, Senhor. Quero pedir que o Senhor nos permita viver, como diziam os reformadores, o coram Deo, que a nossa vida esteja diante da Tua presença dia e noite, que quer andamos, quer comamos, quer bebamos ou façamos qualquer coisa, façamos tudo para a glória do Teu nome. Senhor, ensina-nos a descansar em Ti, ensina-nos a confiar na Tua presença. Nós Te pedimos isso, no nome de Jesus. Amém. Nessa manhã também nós seremos fortalecidos pela ceia do Senhor. Quero convidar os presbíteros a passarem aqui à frente.